Fala meu povão, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um dos Vingadores mais clássicos e amados pelos fãs, que mesmo sem poderes é um dos heróis mais notórios da Marvel. Então vamos falar dos feitos do Gavião Arqueiro, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Clint Barton cresceu numa casa disfuncional, junto com seu irmão mais velho, Barney Barton. Eles evitavam seu pai que era agressivo e tinha problemas com bebida, até o dia que tanto seu pai quanto sua mãe faleceram num acidente de carro. Depois de passarem algum tempo em lares adotivos, os dois acabaram trabalhando em um circo local e tiveram algum acolhimento real, com Clint sendo treinado pelo próprio espadachim no uso de lâminas e por um arqueiro muito habilidoso, e com o passar dos anos, enquanto aprimorava seu treinamento, ele e seu irmão se distanciaram. Já adulto, Clint trabalhava no circo fazendo demonstrações da sua mira no arco e flecha, até que, inspirado pelas ações do Homem de Ferro, que já atuava como herói naquele tempo, Barton fez uma fantasia para si mesmo e adotou o codinome de Gavião Arqueiro, e começou a lutar contra bandidos. Depois de ter alguns problemas com os Vingadores ao lado da Viúva Negra, que tinha tentado alguns ataques contra o Homem de Ferro, o Gavião decidiu se redimir com a equipe e pediu para entrar nos Vingadores. O Stark deu o benefício da dúvida pro Barton e aceitou sua entrada, e desde então, o Gavião Arqueiro é um dos membros mais leais e prestativos desse time, compensando sua falta de poderes com uma imensa habilidade no arco e flecha. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só um leve detalhe, é que mesmo sem aprimoramentos, o Clint é um humano no auge do condicionamento físico por anos de treino intenso, então ainda é capaz de muita coisa. Começando pelo básico, vamos ver sua força. Ele ainda é bem forte para uma pessoa comum, e já perturbou seres com durabilidade aprimorada com seus golpes, além de que é comum para ele ter vantagem física sobre outros humanos normais, ao nível de rachar uma parede ao prensar um sujeito contra ela. Uma vez, ele dobrou um mastro de bandeira para usar como um arco improvisado, junto com estacas de madeira de uma escada, e funcionou. Na verdade, alguns personagens já tentaram usar o arco do Clint, só que tiveram dificuldade e não conseguiram atirar a flecha. Isso acontece porque, como Barton diz, para puxar a corda, precisa fazer uma força equivalente a de puxar 113 quilos, e o Gavião usa o arco sem problemas, é muito condicionamento. E como um feito maior, numa vez que ficou preso debaixo de um carro, o herói conseguiu empurrar o veículo o suficiente para conseguir sair, então ele com certeza é bem forte. Na durabilidade, o nível continua ótimo. O Gavião já aguentou muita pancada que tiraria outros humanos de jogo, sendo atacado por seres aprimorados ao longo dos seus anos como herói, e mesmo assim não é sempre o bastante para nocautear, pode doer mas ele continua lutando. O Clint já foi arremessado contra um carro por um dinossauro, e aguentou até a onda de choque causada por um golpe do Hulk, com certeza machucou mas permaneceu consciente. O cara já tancou ataques elétricos, e mesmo estando mais perto ou mais distante de explosões, ele sobreviveu contra o impacto resultante. O Barton admite que dói mas continuou ativo na luta. E na resistência de se cansar, só preciso citar uma situação, que foi quando ele treinou sua mira com o arco por 42 horas seguidas. É insano o nível de vigor, força de vontade e foco para conseguir isso. O detalhe é que chega um momento onde ele desmaia de exaustão, e acaba sendo encontrado por alguns criminosos que consideram finalizar o Gavião ali mesmo, só pro arqueiro despertar e meter a porrada que esses caras mereciam. Na velocidade, ele é bem ligeiro. O personagem tem um tempo de reação excelente, não é incomum e nem um esforço imenso o Clint conseguir evitar os disparos de armas de fogo, mesmo quando são vários tiros de uma vez ele se esquiva ou consegue se esconder. Quando agia como Ronin, o herói chegou a cortar uma pistola antes do atirador conseguir ter tempo de disparar. Numa vez que foi mentalmente controlado, ele se esquivou de uma lâmina arremessada pela própria Viúva Negra, e durante um desentendimento com o agente americano, o Barton se desviou do escudo arremessado pelo Walker, que tem super força. E uma prova de como seu timing é rápido, foi a vez que, mesmo tendo costelas e um pulso quebrado, o Gavião conseguiu salvar o Bruce Banner de um tiro, porque acertou a flecha de raspão o suficiente para o Banner sair da trajetória da bala. Nos equipamentos, ele usa algumas coisas. Começando pelo indispensável do seu inventário, além do seu arco moderno, o Gavião tem uma infinidade de flechas para situações específicas, mas algumas delas têm uma presença consistente nas suas histórias. Mesmo suas flechas normais mostram que são bem desenvolvidas, ele já atrasou sua queda ao se prender com uma flecha, elas mostram que quebram correntes, e o Clint já atravessou 3 robôs com um disparo. Também tem suas clássicas flechas explosivas, capazes de destruir helicópteros, e até estilhaçou uma armadura avançada que não tinha piloto. Na verdade, quando o arqueiro acertou uma dessas flechas na boca do Hulk, a explosão foi o bastante para causar algum incômodo real no gigante Esmeralda. O Barton já até perturbou a Emma Frost com um projétil desse, sendo que nessa ocasião a mutante tinha o poder da Fênix. Ainda existem suas flechas de massa de contenção, geralmente usadas para imobilizar seus adversários sem danos maiores, potentes o bastante para prender até o Ultron, que é extremamente forte. E simplesmente continua para vários outros tipos, flechas que emitem eletricidade, que funcionam como cabos para o herói se balançar ou prender inimigos, cabos esses que são fortes o bastante para cortar um carro no meio, flechas que emitem ondas sonoras para ataques mais selecionados, o Clint tem flechas que são até mesmo ácidas. Ele também tem algum nível de preparo para lidar com alguns seres, tendo acertado o Visão com uma flecha que o atingia mesmo quando ficava intangível, porque tinha um dispositivo bioelétrico que afetava sua forma.
O Gavião às vezes carrega uma katana consigo, mas usou espadas muito mais quando agia como Ronin, e durante suas missões, não é incomum ele usar coletes à prova de balas. Analisando seu maior diferencial, vamos ver sua pontaria. O Gavião Arqueiro tem uma mira absurdamente boa, ele é impecável com um arco e flecha, mas mostrou que ainda se dá muito bem com armamento improvisado. Quando perseguia o Ossos Cruzados, o vilão tava com uns bons metros de vantagem na corrida, e ainda se misturou na multidão da rua para despistar o Clint, só que mesmo com o arco danificado e se quebrando com o disparo da flecha, o Gavião acertou o Ossos Cruzados na perna. Quando quis dar um apavoro num sujeito, mirando 3 flechas na sua direção, os 3 projéteis fizeram curva e prenderam 3 caras que estavam atrás do Clint. O Gavião já fez até uma chuva de flechas atingir um grupo de motoqueiros enquanto os perseguia, e ele mesmo afirma que não acertou em nenhum ponto vital e ninguém ali iria de arrasta. É uma precisão extremamente refinada para fazer isso. O Barton já acertou os 2 canos de uma espingarda com flechas de adamantio para salvar um alce de um caçador, e quando precisou pegar um orbe na mão de um celestial, o Clint pegou carona com o Capitão Britânia e saltou das costas do seu colega, lançando uma flecha com cabo no orbe ainda no ar, e foi resgatado da queda pelo Britânia, cumprindo o objetivo. Agora com armamento improvisado, o herói conseguiu salvar um cachorro de um atropelamento, porque arremessou uma moeda no vidro do motorista, assustando o cara e fazendo ele desviar do animal, e usando um elástico de cabelo, ele disparou uma colher que deu uma quantidade absurda de ricochetes em várias pessoas. E por último, para sabermos se o Gavião Arqueiro é melhor que o mercenário, eles tiveram pelo menos uma situação que dá a resposta. Num confronto entre eles, onde o mercenário estava vestido de Ronin, e o Gavião estava vestido de mercenário, eles começam a tentar se acertar com as flechas, e ficam brevemente igualados, com o vilão tentando provocar o Clint para fazer ele errar. Só que nessa, o Barton aproveita a arrogância desse miserável e o surpreende com uma flecha explosiva, e o mercenário é neutralizado. Não satisfeito em humilhar esse marginal, o Clint ainda derrubou 2 policiais que queriam prender ele por engano, e nem precisou olhar para eles, logo em seguida acertando outra flecha na mão do vilão. Ou seja, o mercenário é o melhor atirador quando se trata de improviso. Qualquer coisa que ele usa se torna letal por mais que não seja convencional, enquanto o melhor deles como arqueiro é definitivamente o Gavião. Nosso Vingador é um cara mais estratégico e técnico, enquanto o vilão do Demolidor é mais instintivo e adaptativo, porém mais arrogante. No combate, podemos nos surpreender. O herói teve treinamento em artes marciais pelo Capitão América, e isso fez do Barton um lutador muito competente. Ele usa muito seu arco nas lutas, mas não depende dele para derrubar seus adversários, e ele treina regularmente com o Steve Rogers para manter a aptidão. Junto com a Mulher-Aranha, eles derrubaram praticamente um exército dos capangas do Senhor Negativo, e mesmo sendo só capangas, eles tinham uma vantagem numérica muito maior e usavam espadas energizadas, e perderam para os heróis. Sozinho e sem usar o arco, o Clint lutou contra alguns agentes da SHIELD que usavam bastões, e mais ganhou tempo para um cara fugir do que lutou de verdade, já que quando a gente vê o arqueiro depois, ele já teve dias melhores, e mesclando o combate com seu arco e flecha, o Gavião derrotou 17 agentes que usavam armas de fogo, muitos deles nem tiveram tempo de reagir. No seu tempo como Ronin, onde usava mais uma katana e outras armas de combate próximo, junto com os Vingadores ele lutou contra uma horda de ninjas do Tentáculo, que mesmo sendo basicamente capangas, ainda são muito bem treinados, e o Clint lidou bem com eles, além da vez que o herói, estando amarrado a uma cadeira e desarmado, conseguiu se defender de alguns ninjas o suficiente para fugir pela janela, e todos eles usavam espadas. Agora em lidar contra personagens nomeados, o herói já fez meio que um treinamento com os Thunderbolts, com a aposta de que aguentaria lutar com o grupo inteiro por 5 minutos sem ser derrotado, e ele mostra como é esperto na porrada, porque todos os integrantes dessa versão do grupo têm poderes ou tecnologia bem avançada, e usando das suas flechas especiais e esperteza, o Barton conseguiu neutralizar cada um deles. Beleza que não foi uma luta séria, mas mesmo para um treino com seres aprimorados ele se saiu muito bem. E por último, o Gavião Arqueiro já venceu o Capitão América, seu próprio mentor no combate. Aqui, o Steve tenta capturar o Clint pro que parece ser um interrogatório necessário, mas ele não tá muito afim de colaborar e tenta mais fugir. Aqui o Capitão tá usando um escudo de energia, mas funciona quase como seu original, e ele até tem uns bons momentos de vantagem contra o Gavião, só que o Clint não tá com tanta paciência e decide encerrar a luta usando suas flechas especiais, dando uma descarga elétrica que derruba o Steve. Sim, o Gavião só venceu essa luta porque usava o arco. Se fosse na trocação franca o Capitão teria ganhado, mas não tira o mérito do arqueiro. Nas fraquezas, vamos analisar. O personagem tem a simples limitação de ser um humano sem poderes, então lidar com seres aprimorados é possível até certo ponto e depende de quem é seu adversário, mas uma característica do Vingador é que, devido a danos físicos que sofreu nas suas aventuras, o Barton acabou ficando surdo em alguns momentos da sua vida, tanto que ele sabe linguagem de sinais e leitura labial.
É um consenso que sua surdez foi mais elaborada em histórias recentes, mas outros arcos já mostraram que ele pode ter lidado com isso ainda na infância, porém essa parte não foi muito explicada. Para contornar essa limitação, o Clint é visto usando aparelhos auditivos criados pelo Homem de Ferro, que permite a ele atuar nas suas missões normalmente. Enfim pessoal, é isso. Vimos como nosso Vingador sem poderes é extremamente competente e mais interessante do que parece. Clint Barton conseguiu se destacar entre seres que destroem prédios e até deuses porque teve um diferencial muito bem trabalhado, além de que seu desenvolvimento, mesmo não sendo o mais dramático ou impactante de todas as histórias dos Vingadores, ainda é competente no que pretende fazer. O Gavião Arqueiro é simplesmente um dos heróis mais divertidos da Marvel. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!